Então, eu lembrei-me de uma cena, malta. Eu não sei se vocês alguma vez ouviram essa mexórdia de temáticas, mas lembrei-me de uma cena que era a APO, que é a Associação de Pesquisa OVNI, ok? E basicamente a APO fala sobre avistamentos e cenas que acontecem em Portugal, ok? Portanto, há relatos de avistamentos de OVNIs, ok? Pronto. E eu queria só ver se há uns em Portugal. Estão aqui alguns. OVNI passeia-se na Lua, OVNI com alma. Este com alma despertou-me interesse. Será em Portugal? Não. OVNI em Tires. Pronto, é estes que eu quero. É os em Portugal. É os em Portugal é que eu quero. OVNI em Tires. Pronto, este é o OVNI, ok, amigos? Em Tires. Diz, no dia 27 de junho de 2026, entre a 1h30 e a 1h52, um OVNI esteve a pairar por cima de Tires. Rony Matos, morador Miradouro, Tires, Portugal. Portanto, nosso vizinho da APO OVNI esteve a observar conjuntamente com a sua esposa Carla e os seus filhos um fenómeno luminoso que deveria estar entre 18 mil a 20 mil pés. Rony Matos, agora só tem um T, é piloto de helicóptero e piloto de avião. Portanto, sente-se à vontade para qualificar a altitude a que estava este misterioso fenómeno aéreo e afirma que não era um drone ou algum tipo de aerostato. Ronnie A. Então, mano, como é que ele se chama, bro? Ronnie A. diz que aquilo de certo era um OVNI. Esse OVNI estava parado e por vezes dava flash. Possivelmente queria ser visto, queria marcar a sua presença. O OVNI por vezes sumia e voltava a aparecer um pouco mais à esquerda e por vezes mais à direita. Por vezes brilhava, pulsava e depois sumia. O OVNI esteve parado cerca de 20 minutos. O seu enteado Alexandre viu através de uma luneta. Quem é que tem uma luneta? Que eram dois ONIs, que estavam parados por cima de Sintra. Rony filmou e também fez diversas fotos. Fotos essas que não estão ao acesso. Segundo esta testemunha, se o mesmo entendesse ou o seu braço direito e comparasse a unha do polegar, o OVNI deveria ter meia unha. se estendesse o braço direito e comparasse a unha do polegar, o OVNI deveria ter meia unha. Então o OVNI era enorme. Calcular as dimensões do OVNI e a vertical onde estava. O OVNI foi avistado no dia 27 de julho de 2026 entre as 1h30 e as... ok. Esse objeto estava numa elevação angular entre 75 e 80 graus. O OVNI estava no azimuth 10. O OVNI media meia unha do polegar quando um braço estava estendido. O OVNI estaria entre 18 mil e 20 mil pés de altitude. Qual deveria ser a dimensão de um objeto? Aí, mano, olhem para isto, bro, credo. Pronto. Fantástico, vamos ver mais. OVNIs ou varetas voadoras? Isto foi... Não, Trump, não. Mistério da Guerra, não. Nós queremos os outros. Na Serra do Freita, é isto que nós queremos. Com um vídeo, oi. Serra do Freita, falámos com Pedro Tavares, que é professor de Informática e Artes Marciais. Ele e a sua esposa... Ele e a sua esposa e vivem no Montijo. São os dois professores de Informática e Artes Marciais, ok. E vivem no Montijo. Várias vezes por ano eles visitam a cidade de Oliveira de Frades. Desde esta cidade avistaram a serra, desde esta cidade avistam a Serra de Freita, que fica em linha reta a 16 quilómetros de distância. No cimo desta serra existem moinhos eólicos e acima desses moinhos costumam ser vistas muitas vezes ovnis. Luzes que não deviam estar ali. Ok. Em abril de 2025 começaram a ver luzes que emergem do interior desta serra. Depois ficam a pairar por cima das eólicas, depois desaparecem. Estas movimentações são presenciadas várias vezes durante a noite e em todas as noites que este casal esteve em Oliveira de Frades. Quando a nebulosidade diminui, conseguem ver-se melhor. As luzes por vezes apresentam-se a informação de 3 ou 4 naves. Não pode haver outra explicação para estas luzes, são naves.
e deslocam-se da esquerda para a direita. Portanto, poente para nascente. Outras luzes andam sozinhas. As luzes andam sempre na diagonal umas das outras. As luzes ficam somente uns segundos visíveis. Depois voltam a ficar acesas uns minutos depois. Essas luzes parecem aviões, mas não eram. As luzes deslocam sempre da esquerda para a direita. Para quem está em Oliveira de Frades e tem a Serra da Freita para norte. As luzes depois desapareceram em questão de 5 a 10 segundos e voltam passados uns minutos. Para o Pedro Tavares, se as eólicas estiverem a 1100 metros, as luzes ficam paradas a 1620 metros. 20, especificidade. Este casal acha muito estranho viverem naquela zona 50 mil pessoas e ninguém ter visto nada. Deixam só eles os dois a verem. Já que eles no espaço de um ano já viram aquele fenómeno 3 vezes. Nota, estivemos no Google Earth a medir a distância em linha reta de Oliveira de Frades e a Serra do Freita e dava 16 km. E se este casal consegue ver as luzes a esta distância, quer dizer que no local as luzes deviam ter dezenas de metros de diâmetro. Recebemos um curto de vida destas luzes, mas devido a ser de noite, pouco se pode distinguir. Comparando a luz que circula por cima das eólicas, essa luz devia ter no local uma magnitude elevada. Ou ser um OVNI muito grande. Malta, isto é um reel. É só para vos dizer. Olha, isso vai tão alto. Eu sou... Um OVNI. Dois, no caso. É só para vos dizer. Olha, isso vai tão alto. Eu sou... Um OVNI. Dois, no caso. É só para vos dizer. Olha, isso vai tão alto. Isto é um avião. Ok. Pronto, certo. Esferas estiveram vigiando os bombardeamentos sobre Teherã. Ok. Nave cilíndrica em Xangai. Extraterrestres tóxico. Radiações da esfera de Buga. 2 OVNIs na CNN. Isto era um obelisco. Epá, o que é, mano? Espera lá, deixa lá ver. Drógenes intraterrenos preocupam europeus. Drovni no Montijo. O que é um Drovni, bro? Montijo, 6 de 11 de 2025, às 7h50. Enquanto dirigia no centro da cidade de carro, avisto uma aeronave que suponho que tivesse entre 20 a metros de comprimento, com uma forma muito aerodinâmica, com uma mistura de helicóptero e drone. Pairava estática a uma altura relativamente baixa, a qual não consigo precisar a sua parte física, era muito difícil de observar. Consigo apenas visualizar uns riscos brancos luminosos, como se refletisse luz. Parecia um objeto camuflado. Assim que prepara a câmera do telemóvel para gravar, ele automaticamente começa a descer de altitude de uma forma lenta, mas abrupta, até o perder de vista. Então pronto, acabou-se. Não há vídeo. Apesar de estarmos perto de uma base aérea, não me pareceu que o objeto estivesse nessa localização, apesar de na sua direção, em termos de direção. Bro, what? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a baixa altitude e o formato desconhecido de uma típica aeronave. E ter-se como escondido assim que tentei começar a filmar. Exato. O OVNI àquela distância detectou imediatamente um humano com o telefone na mão e baixou. Este acontecimento durou 5 a 10 segundos, mas tentei ao máximo absorver e identificar do que se tratava. No entanto, estou convencido que não é uma aeronave comum. Nuno. Pronto, e mandou a localização. OVNI esférico, não. Festival de Luzes no céu do Juncal. Festival de Luzes. Cláudia Castro vive perto do Juncal, no concelho de Porto Mós, em Portugal, e no dia 12 de outubro de 2024, às 20h24, estava a olhar o céu e viu à direita da sua casa, e talvez na vertical da Serra de Aires e Candeeiras, 2 luzes que emitiam as cores vermelhas e verdes. E parecia andavam a brincando, ou então faziam um espetáculo só para a Cláudia. Eu nunca vi OVNIs que se fizessem tanto ver como estes. Essas luzes deslocavam-se a meia altura entre as trajetórias dos helicópteros e dos aviões. Portanto, talvez estivessem a 5 mil metros de altitude. As locações dessas luzes eram no sentido oeste para oeste, voltando depois ao mesmo sítio onde tinha partido. Era provável que este primeiro grupo de 2 luzes estivesse por cima desta Serra de Aires e Candeeiros. Porra, muito eles adoram as serras. Parecia que as luzes vinham uma contra a outra antes de chocarem. Uma delas mudava de altitude. Essas 2 luzes deslocavam-se em linha reta e só alteravam o trajeto quando uma das luzes sobrepunha a outra luz.
Essas luzes tinham uma magnitude reduzida, como se fossem estrelas. Ao mesmo tempo, deslocava-se um outro festival de brincadeiras aéreas do lado esquerdo da sua casa e na vertical do juncal. Primeiro apareceram duas luzes, depois apareceu mais uma e ficaram três. Depois apareceram mais duas e ficaram cinco. Pronto, eles sabem contar. Todas elas emitem luzes vermelhas e verdes. Também essas luzes se deslocavam a altitude elevada, o que poderá indicar serem naves bem grandes, porque eram maiores do que um avião que se desloca a 11 mil metros. Essas luzes que faziam brincadeiras iam umas contra as outras e depois sobrepunha-se. Era um espetáculo lindo que ela nunca tinha visto. Estas luzes do lado esquerdo da sua casa cruzavam o céu de norte para sul. E ao mesmo tempo o outro grupo cruzava o céu de oriente para poente. Todo este festival de brincadeiras durou cerca de 20 minutos e sem nenhum tipo de ruído. Também é de assinalar que a Cláudia assistiu a estas brincadeiras, sempre sentada no mesmo sítio. Parece que algo sabia mesmo a sua posição e era um espetáculo só para si. O que seriam aquelas luzes? OVNIs. Lembro-me que a Serra dos Candeeiros e Candeeiros vem dos avistamentos de luzes que saem e entram nesta serra. A Cláudia deve ter consumido. Eles batiam contra as que ia na Terra. Eu sei lá, bro. Eu não percebo nada disto, mas vamos ver mais. OVNIs em Nogueiró, Braga. Mano, isto é inacreditável. Os OVNIs, contudo, só aparecem em terras que ninguém quer saber. São terras remotas. Dia 12 de 9 de 2024, quinta-feira, vi um objeto ao final da tarde, na freguesia de Nogueiró. Poderia ser um balão. Para está resolvido. Não tinha brilho nem refletia a luz do sol. Tinha movimento retilíneo, porém mudava de direção. Dia 15 de 9 de 2024, domingo, vi dois OVNIs, cada um com um ponto de luz branca, no sentido oeste-leste, aproximadamente às 6 da manhã. Vi outro sozinho no sentido norte-sul às 21 de hoje também. Boeda. Só tem texto, nunca tem vídeos, claro, malta. O que é isto? OVNI altera a luz entre preto e branco. Epá. No sábado, dia 22 de abril de 2024, por volta das 16h15, com o céu perfeitamente limpo, passeava com o meu cão na Rua do Mato da Mina, na Quinta da Beloura, em Sintra, Lisboa. Ao olhar para o horizonte aproximadamente na direção sudeste, notei um avião levantando voo, saindo do aeroporto de Cascais. Mas o avião fazia uma curva acentuada para a direita. A uma curta distância, no sentido de voo do avião, notei uma forma preta difusa, de proporções esféricas e talvez com 1 a 2 metros de tamanho. Por um momento me perguntei se o avião teria feito uma curva para evitar ou se distanciar do objeto. Pá, ouçam. Continuei andando com o meu cão e comecei a notar que o objeto preto não parecia, obviamente, se mover para lugar nenhum, com o passar dos minutos. Estava a cerca de 30 graus acima da minha linha de visão, que era bastante baixa, e eu tinha que ter a certeza ao caminhar que certas árvores não bloqueavam visão. De repente o objeto emitiu um flash de luz muito forte e mudou de branco para preto. Não, de preto para branco. Depois de um momento ficou difuso o suficiente a ponto de não ser visível, para ficar preto novamente. Percebi esse ciclo de mudanças de cores e flash várias vezes. O objeto permaneceu na área por aproximadamente 5 minutos. Nunca exibiu qualquer deslocamento e apenas alguma variação em sua altitude. Sendo limitado pelo cão, coitado do cão, que me puxava para continuar a andar, tive dificuldade em pegar o meu telefone para filmar ou tirar fotos. Mas acabei tirando uma foto da área geral, esperando ter sorte em capturar algo. Eu não tinha as duas mãos disponíveis para focar e manter o telefone firme, pois a trelha do cão é um pouco curta. Por fim não consegui mais discernir o objeto e voltei para casa para ver se a fotografia mostrava alguma coisa. Já em casa notei que na fotografia é possível ver um objeto luminoso em pleno ar na área para onde eu estava a olhar. Nas demais fotografias que eu tirei no final o objeto não aparece mais. Na minha opinião o objeto não devia ser um drone. Pois seu uso próximo, os drones vieram lixar estes avistamentos todos, malta. Pois seu uso próximo ao aeroporto seria perigoso e proibido por lei. Além disso, os flashes repentinos, a mudança de cor e a aparência difusa não correspondem à descrição visual. É isto. É esta cena aqui. Mano, credo. Acabei de me encharcar todo. Isto é a nuvem do Sangoku. Pronto, desapareceu. Quinta da Beloura. Definitivamente não era um avião ou pássaro, pois não apresentava nenhum
deslocamento e também pelas já mencionadas alterações visuais, também não seria um balão, pois teria sido levado pelo vento, que embora nesse dia estivesse baixo. Há sempre algum vento na zona de Sintra. Nota, pela análise que fizemos à foto, verificamos que o OVNI teria a forma triangular. Quanto à sua posição geográfica, estaria talvez para sul de São Pedro do Estoril. Verificamos que a testemunha foi sempre coerente com as perguntas que lhe fizemos. Portanto, o senhor foi fazer uma entrevista. É pá, por amor de Deus. Muito bom. Pá, eu acho isto fantástico. É pá, é só. OVNI inspeciona incêndio. Casos portugueses. Eu gosto é dos casos portugueses. OVNI no Guincho. Há 3 anos. Esfera metálica na costa da Caparica. Guilherme Cunha tem 23 anos e é engenheiro. No dia 12 de novembro de 2021, sexta-feira, pelas 20 horas, estava no mirador da Peninha na Serra de Sintra a admirar a paisagem. Sem se aperceber de onde tinha vindo, viu uma luz branca que se deslocava ao ocidente da Peninha, mesmo lá no fundo. Talvez a luz estivesse a uns 20 km da Praia do Guincho. A luz de cor branca lá no local deveria ser enorme, visto que o Guilherme diz que a magnitude da luz poderia ser comparada à grossura do dedo polegado da sua mão. A luz continuou o seu trajeto sempre a deslocar-se lentamente para sul. O Guilherme disse que a luz ia a uma altitude baixa e que a distância entre o mar e a luz devia ter um dedo polegar de altitude. Qual é a luz? É isto? Isto é o reflexo da lua. Na minha terra há uma história de que um OVNI aterrou numa montanha, dentro de uma água que pertence à base americana. E o senhor que cuidava daquilo enlouqueceu e desapareceu, e a montanha ficou sem erva durante décadas. Até aos dias de hoje ficou conhecido como o Pico Careca. Então, mas isso é onde? Na Madeira? Mano, eu vou guardar esta página. Ah, na terceira. Ok. Pronto, podemos depois olhar mais para estes casos de OVNIs noutra altura. Mas eu achei muito curioso.